Cafu, Kaká, dois pentacampeões mundiais leram esse livro e disseram que ele traduz tudo que o futebol ensinou a eles sobre vencer na vida. Se os caras que levantaram a taça do mundo recomendam, eu precisava te contar o que tem dentro. O livro se chama Jogo da Vida. E a primeira coisa que ele deixa clara logo de cara é que esse livro não é sobre futebol. É sobre você. O futebol é a linguagem, mas o assunto é a sua vida, as suas decisões, os seus bloqueios, os seus sonhos que você ainda não foi buscar. Thiago Brunet é mentor de empresários e atletas, publicado em mais de 16 países. E o que ele faz aqui é pegar as dinâmicas que todo mundo vê num jogo de futebol e traduzir para a vida real, de um jeito que você nunca mais vai assistir uma partida do mesmo jeito. A primeira grande ideia do livro é sobre o ambiente, e ela é muito mais poderosa do que parece. Brunet defende que o ambiente pode definir o seu destino. E ele usa o futebol para ilustrar isso de um jeito que bate diferente. Pensa num jogador talentoso que vai para o clube errado, rodeado de gente acomodada, num sistema que não valoriza quem se esforça. O talento some. Não porque ele piorou, mas porque o ambiente consumiu o que ele tinha de melhor. E a pergunta que o livro te faz é brutal. O ambiente em que você está hoje está te elevando ou está te consumindo? Porque a resposta para essa pergunta diz muito mais sobre onde você vai chegar do que qualquer habilidade que você tem. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Toda semana tem livros novos e explicados por mim. E o link do livro está na descrição. Caso queira ler e ter a sua conclusão, suas próprias ideias, é um ótimo livro para quem assiste esportes e procura melhorar na vida. A segunda ideia que me pegou de jeito é sobre pressão. Brunet fala que pressão não é o problema, é o teste. No futebol, todo mundo que chega numa final chegou porque sobreviveu à pressão antes. Em jogo difícil, em momento ruim, em fase que parecia que tudo ia desmoronar. E ele mostra que na vida é exatamente igual. Que os momentos de mais pressão não estão tentando te destruir, estão tentando te revelar. O que você faz quando a partida está desfavorável diz mais sobre quem você é do que qualquer coisa que você faz quando está ganhando fácil. E essa ideia muda completamente a forma como você enfrenta os momentos difíceis. Tem outra parte do livro que fala sobre tomada de decisão. E isso é onde ele conecta futebol e negócios de um jeito muito inteligente. No futebol, um jogador tem milésimos de segundo para decidir, chutar, passar ou segurar a bola. Não tem tempo para pensar demais, não tem tempo para ter medo. E Brunet mostra que os melhores tomadores de decisão do mundo, dentro e fora do campo, não são os que pensam mais, são os que treinaram tanto que a decisão certa vira um instinto. Ele te ensina a construir esse instinto na sua vida, no seu negócio, nas suas escolhas do dia a dia. E tem algo que ele fala sobre construção de autoridade que eu nunca tinha visto explicado dessa forma. No futebol, a autoridade não se declara, se conquista. Um jogador não chega no vestiário no primeiro dia e diz que é o líder. Ele joga, ele entrega, ele aparece quando o jogo fica difícil, e aí o grupo reconhece naturalmente. Brunet mostra que na vida profissional é idêntico, que as pessoas que tentam construir autoridade pela fala perdem pro cara que constrói pela entrega. E ele te dá um caminho claro de como fazer isso de forma consistente, sem precisar se autopromover o tempo todo. Me conta nos comentários se você é mais da vida pessoal ou dos negócios, porque esse livro fala com os dois e quero saber o que você mais quer melhorar agora. Também quero saber a sua opinião sobre o futebol atual. Tem uma parte do livro que fala sobre as batalhas internas, e essa para mim foi a mais honesta de todas. Brunet diz que o adversário mais difícil que qualquer jogador enfrenta não é o time rival, é ele mesmo. O medo de falhar, a voz que diz que você não é bom o suficiente, a tentação de se acomodar quando a situação está estável. Ele chama isso de conflito interno e mostra que os maiores campeonatos da sua vida não vão ser ganhos em campo aberto, vão ser ganhos dentro de você. Nas madrugadas em que você decide continuar mesmo sem ver resultado, nas escolhas que ninguém aplaudiu, mas que definiram quem você é. E a última ideia que eu quero te contar, porque ela amarra tudo, é sobre terminar inteiro. Brunet diz que muitas pessoas começam bem, mas poucas terminam inteiras. Você conhece gente assim? Que começa um projeto com energia total, uma semana tá animado, depois vai esfriando e em algum momento para sem nem perceber direito quando foi?
No futebol, você vê isso em jogadores que prometem muito na base e somem antes de chegar em algum lugar. E o livro te explica por que isso acontece, o que drena a energia das pessoas no meio do caminho. E mais importante, o que fazer para você não ser mais um que ficou para trás. Cafu e Kaká escreveram apresentações para esse livro. 2 campeões mundiais que viveram dentro de campo tudo o que Brunet traduz em palavras. Cafu disse que o futebol moldou seu caráter e que Brunet conseguiu mostrar como isso se aplica para qualquer pessoa. Kaká disse que as páginas trazem orientações sobre como vencer, superar derrotas e traçar estratégias para ser instrumento na vida de muitas pessoas. Quando 2 pentacampeões mundiais falam assim de um livro, com Copa do Mundo rolando, vale muito prestar atenção. Jogo da vida não é autoajuda do jeito que você provavelmente está pensando. Não tem frase motivacional vazia, não tem promessa de que tudo vai ficar bem se você acreditar. Tem estratégia, tem provocação, tem aquele tipo de reflexão que te faz fechar o livro no meio e ficar olhando pro teto pensando na sua própria vida. Brunet usa o futebol como espelho, e quando você olha para esse espelho, o que você vê não é um campo. É você mesmo tomando decisões, escolhendo ambientes, lidando com pressão, começando coisas que não termina. E aí ele te mostra o caminho. O link está na descrição. Com a Copa rolando, esse livro vai fazer muito mais sentido agora do que em qualquer outro momento do ano. Garante o seu antes de terminar o vídeo. E não se esqueça, página por página, você chega lá.